A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos aqui mais um jornalístico Clique Jornal, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música também, sempre com conteúdo diferenciado do que é veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDCT é divulgar notícias de interesses da sociedade, mas uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e outros profissionais. Ao meu lado, a minha companheira, a editora de argumentos aqui do SINDCT, a jornalista Shirley Marciano, que também produz o Brasil Consciência no Canal 3 de São José. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a Renata, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né? Nem sempre eu posso estar mais, antes eu frequentava mais a bancadinha aqui, mas estamos levando aí, né? Hoje vamos falar de um assunto super polêmico, né? Que o Paulinho vai apresentar para a gente aí. Claro. E que tem interesse de toda a cidade, né? Então, vale a pena conferir o programa, ficar aí ouvindo até o final. Bom, a nossa entrevistada de hoje, tenho o prazer de apresentar, é a economista Renata Belzunces, do Diese, aqui no Vale do Paraíba. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Eduardo, ali na técnica. Mais uma vez é um prazer estar aqui falando do assunto polêmico que tem nos acompanhado durante o ano todo. E esse assunto é o seguinte, é sobre um acordo que nem todo mundo está de acordo, que nesta segunda-feira foi anunciado o acordo entre a Boeing americana e a Embraer brasileira, que a brasileira ela terá uma participação de 20% nessa nova empresa de aviação civil. Mas a Embraer, ela pode a qualquer momento vender esses 20%, esta fatia para a norte-americana e sair totalmente do negócio. São especulações. Pelos termos acertados, Renata, a Boeing, ela compra a divisão da aviação civil da Embraer por 5,3 bilhões de dólares, e essa divisão ela vai para uma joint venture, uma nova empresa na qual a Boeing teria a participação de 80% inicial e o restante ficaria para a Embraer. Bom, Renata, isso assusta o mercado, a força de trabalho e o mercado econômico? Bom, hoje nós estamos falando desse assunto hoje, porque hoje é mais um capítulo do desenrolar desta novela que vem sendo as negociações entre a Boeing e a Embraer. O primeiro capítulo aconteceu em 22 de dezembro do ano passado, então nós estamos há quase um ano desse primeiro episódio, quando foi anunciado a intenção de compra da Boeing por toda a Embraer, em todos os seus segmentos, que são 3, a aviação executiva, a aviação comercial e defesa e segurança. Naquele 22 de dezembro, ou seja, quase um ano atrás, houve esse anúncio e seguiram-se uma série de entendimentos entre as companhias e entre o próprio governo, e aí é importante também a gente colocar, assim que a gente for conversando, qual a importância do governo, e o que ele pode e o que ele não pode fazer com relação a esse tema. No dia, um outro capítulo, um segundo capítulo, vamos dizer assim, um primeiro ato, um segundo ato, um terceiro ato. Um segundo ato foi em julho desse ano, quando aconteceu quando veio a público o primeiro, vamos dizer assim, memorando de entendimento entre as companhias. 7 meses depois. Isso. Mas eles foram rápidos. Esse memorando de intenções acabou provocando o quê? Ele acabou sendo a primeira vez que as duas companhias vieram a público estabelecer os termos da negociação, pois até então haviam apenas especulações a respeito do que ia ser negociado, de em quantos percentuais seriam divididas as empresas, se a empresa seria dividida, e até mesmo a pergunta que precede todas as demais, né, se haveria concordância do governo em dar andamento ou não. E tudo isso começou a ser desenrolado de uma maneira oficial
mesmo que oficiosamente as negociações já estivessem acontecendo em julho. Demorou bastante, Paulinho, porque as pessoas, os trabalhadores da Embraer, os envolvidos, os interessados no tema, passaram 7 meses às escuras com relação ao que estava acontecendo entre as companhias e o governo. Agora, o posicionamento do governo municipal aqui de São José dos Campos em relação à Embraer, que é uma das grandes injetoras de recursos através de impostos aqui, a Câmara Municipal, não foi provocado aí nenhum debate a esse respeito? Vários debates foram provocados a respeito da situação da Embraer por todos os interessados nisso, e com relação ao poder público municipal, eu não posso dizer se houve alguma provocação específica para com a empresa, mas eu posso afirmar, porque isso é público, de que o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, ele fez um vídeo, está na rede, sobre o tema e defendeu a venda da Embraer para a Boeing como uma forma de desenvolvimento com bons olhos. Uhum. O prefeito de Taubaté, o Ortiz, eu tive a oportunidade de participar com ele em um debate a respeito desse tema, e ele também se mostrou otimista a respeito do resultado dessas negociações. Agora, a preocupação dos meios sindicais sempre foi a entrega da soberania da indústria aeronáutica brasileira para os americanos. A partir do momento em que essa nova empresa, que é a Joint Venture, ela for formalmente criada, a Embraer pode se desfazer das suas ações? Isso tudo começou a ficar muito mais claro quando o segundo ato veio a público. A gente teve, vamos dizer assim, um primeiro ato, que foi o anúncio da intenção. Dia 22 de dezembro. Isso, de 2017. E aí, em julho de 2018, a carta de intenção. Isso. Uhum. Foi a primeira publicação oficial das companhias a respeito do tema. E o terceiro ato? É hoje. Estamos nele hoje, em 17 de dezembro. Uhum. Hoje nós estamos com uma notícia bem fresquinha, né? Sim. Uhum. Nós estamos com a notícia, ela está quente, ajudada por esse sol, provavelmente. Mais ainda. O segundo ato, vamos para o segundo primeiro? O segundo. Vamos para o segundo. No segundo ato, a gente teve uma definição de quais partes da companhia estaria sendo negociada. Estaria sendo negociada a aviação comercial, que são aquelas aeronaves chamadas de carreira, aquelas que a gente utiliza em voos quando nós vamos ao aeroporto. Uhum. A aviação executiva, que são os jatos menores, que são utilizados por executivos, por táxi aéreo e outras finalidades, está fora da negociação. E a defesa e segurança também está fora da negociação, à exceção da comercialização do cargueiro KC-390, que começa a ser comercializado. Da aviação comercial, o que é importante a gente ressaltar? Ela é, e continua sendo, a fatia mais lucrativa e maior da companhia. Ela envolve o maior número de trabalhadores e ela é responsável por mais de 60% do faturamento de toda a Embraer. Desses 60%, mais que 60%. A fatia que a Boeing quer comprar da Embraer refere-se à aviação comercial e significa 60% de toda a companhia hoje. Os 3 segmentos separados têm cada um papel, cada um atende a um mercado diferenciado. Quer dizer, a aviação comercial é o produto, a aeronave. Seria esse? A aviação comercial é a aeronave e ela é um tipo de aeronave. É um tipo de aeronave para passageiros, que hoje engloba entre 80 e 130 passageiros. Esse é o tamanho das aeronaves da Embraer. A Azul, por exemplo, ela utiliza aviões da Embraer. A Azul utilizou preferencialmente os aviões da Embraer durante muitos anos e agora ela também passou a comprar de uma norte-americana, mas quando a Azul começou a operar no país, ela começou a operar com a frota quase exclusiva da Embraer. Agora, você é economista e alguns economistas tem falado dessa questão que eu estou te provocando sempre aqui, a respeito que a Embraer pode querer vender esses 20% para a Boeing. É que nesse acordo, inclusive de hoje, prevê condições diferentes para a questão da opção da venda da Embraer, que ela seja exercida antes ou depois de 10 anos. Correto. Um detalhe, um exemplo é o seguinte, Renata, se a Joint Venture for criada quando uma ação da Embraer valer R$20,
a Boeing pagará os mesmos R$ 20 por ação e não importa qual seja a cotação dos papéis daqui a 10 anos. Se tiver R$ 200 daqui a 10 anos, a Boeing pagará só os 20. Tem uma coisa mais importante do que a questão acionária nisso, e você tocou num ponto-chave mesmo. Okay. O ponto-chave é o seguinte: uma joint venture é uma associação de interesses comuns. Ela tem um prazo para começar, um prazo para terminar, e ela pressupõe a divisão de controle e da operação dessa terceira empresa ser criada. Essa terceira empresa ser criada, na minha visão, na visão que nós compartilhamos no Diese, que também é compartilhada, evidentemente, pelos sindicatos que participam da campanha, que estão contra essa negociação. Exato. Nessa aquisição, em que 80% da aviação comercial passa a ser da Boeing, ao controle operacional, o novo conselho de administração a ser gerado... Também da Boeing. Com direito a nenhum voto pela Embraer. A única condição que foi colocada em julho e foi reforçada hoje, que é o terceiro ato que ainda vamos entrar nele, é que a Embraer ela vai ter um assento nesse novo conselho, mas sem direito a voto. Ela é simplesmente consultiva. O que é mais importante no que você falou do que a questão acionária? E disso depende o futuro da aviação no Brasil. E não é nenhum exagero colocar nesses termos. A joint venture, ela, por pressuposto, ela tem um prazo. E você citou o prazo de 10 anos. Ok. Né? A partir do qual a empresa, a Boeing, que é a detentora da maioria das ações, ela é a controladora, ela, se for vender as ações, ela tem que oferecer prioritariamente a um sócio minoritário, que é a Embraer. O que é fundamental? Daqui 10 anos, poderemos não ter mais sequer nenhum projeto aeronáutico novo no país. Pode ser cessada a fabricação de aeronaves comerciais no país. Se não a fabricação, desculpa ter te interrompido só para concluir, se não a fabricação, o que é o mais importante e o que é o maior know-how que a Embraer tem, a elaboração dos projetos. A Embraer ela é sagaz em tirar um projeto da prancheta e fazer decolar. Não é qualquer país que consegue fazer isso. Os chineses já estão tentando há alguns anos sem sucesso. Não, estendendo isso que você disse, Renata, desculpa também te interromper, tocou numa questão que mexe com o nosso servidor público federal, porque tudo começou com o DCTA, né? Sim. E o DCTA, ele ainda desenvolve tecnologia na área de aviônica, né? Então, vai mexer também com o DCTA, com essa saída. Se de fato isso se configurar, o DCTA também fica comprometido, o servidor público federal e o ingresso de novos, né? Inclusive, a Rádio Peão, ela tem divulgado o medo dos trabalhadores da indústria aeronáutica em relação a essas demissões. Isso é real, que a Shirley acaba de falar? Sim, é real e é uma das faces mais duras da possibilidade de concretização desse acordo. Quando a gente está falando de Embraer, a Shirley não dá razão de mencionar, nós não estamos falando apenas de uma empresa que foi uma estatal até os anos 90, depois foi privatizada, e agora, depois teve aberto o seu capital, e agora tem a possibilidade de uma mudança de controle para uma gigante norte-americana. Se trata de todo um arranjo que o Brasil precisou fazer e desenvolver para que houvesse uma Embraer. A Embraer é a face mais visível de todo esse desenvolvimento que começou na década de 50, com o DCTA, com o INPE e com mais ainda agências do próprio governo ou empresas ligadas ao próprio governo, instituições públicas que contribuíram para o desenvolvimento da Embraer. Como eu disse, e vou repetir, o filé da Embraer não é fabricar exatamente todas e qualquer peça da aeronave. É ter o projeto, é ter uma engenharia aeronáutica, uma inteligência aeronáutica fora do comum, que muitos outros países cobiçam. Né? Isso é o nosso diferencial. E é isso que certamente a Boeing está de olho, não pode ser outra coisa. Essa fusão, que é mais para uma compra, e mais a notícia que chegou essa semana, que o presidente Michel Temer acabou assinando aquela medida provisória que autoriza a injeção de 100% de capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras. Isso é uma mostra da entrega da soberania nacional, porque a única coisa que o Brasil fabrica nessa questão de transporte, além do Riachuelo, não é, são aviões. Não fabrica nenhum automóvel.
e agora, se entregar à Embraer, não vai fabricar nada. Mas pode falar sobre esse assunto no próximo bloco? Sim, claro. A gente continua com a Renata Belzunci, ela que é economista do Diese, aqui do Vale do Paraíba, falando sobre essa possibilidade, não de junção, mas aquisição. Uma compra. Aqui, a gente fala já, aqui no Clique Jornal, um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia de setor aeroespacial. É que está ficando tão distante agora com a aquisição da Boeing, né, da Embraer pela Boeing, que a gente está até sumindo as palavras aqui. Mas o fato de hoje é o acordo anunciado nesta semana entre a Boeing e a Embraer, que está prevendo aí que a companhia brasileira teria participação de 20% na nova empresa de aviação civil. Agora, a Renata Belzunci está aqui, e a pergunta que nós fizemos no bloco passado é sobre essa questão do presidente Michel Temer, que assinou uma medida provisória que libera até 100% do capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras. Assim como a Embraer, Renata, atualmente o artigo do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece que 80% do capital com direito a voto deve estar sob o controle de brasileiros, permitindo que estrangeiros tenham no máximo 20% do capital da companhia. Então, novas companhias de aviação virão para o Brasil e agora com essa assinatura, elas 100% fica na dependência estrangeira, a aviação brasileira? Sim, vamos falar disso, mas eu queria só complementar um pouquinho sobre a pergunta anterior, que foi sobre as demissões. Exato. Eu acredito que ainda esteja muito presente na memória da região e, sobretudo, dos joseenses, que formam a maior parte da força de trabalho da companhia, que também tem sede em outros municípios, mas tem a sua maior planta e o seu administrativo aqui na nossa região, que foram mais de 4 mil demissões que ocorreram em 2019.
Eu não descartaria, eu não tenho condições... 4 mil demissões? Em 2009, em janeiro de 2009. Exatamente. Foi quando isso chocou, isso foi motivo de ser levado ao então presidente da época, o presidente Lula. Os sindicatos foram até o presidente Lula tentar fazer uma reversão dessas demissões. Chegou a ser criada, inclusive, jurisprudência para que as demissões em massa, a partir desse episódio, teriam que ser negociadas previamente com os sindicatos, porque essas emissões não foram previamente negociadas, e isso ainda, eu tenho certeza que por esse infortúnio ainda está muito presente na memória. 10 anos depois pode ocorrer. Ninguém hoje, acho que em sã consciência, a não ser as pessoas que estão negociando, mas que não tocam nesse assunto, as empresas e o governo, a gente não tem como descartar um novo episódio desses. Sobretudo porque a gente vem sendo amparada com várias emissões que estão acontecendo na companhia nos últimos meses. Não são demissões em massas, mas são demissões que acontecem diariamente em pequenas quantidades e em setores diferentes. E num patamar mais elevado do que nos últimos anos. Então, os trabalhadores da Embraer já estão, os seus familiares, os seus vizinhos... Todos apreensivos. Todos extremamente apreensivos com relação ao tema. Agora, de contrapartida, não contrapartida, mas a reboque, chega aí a questão do capital estrangeiro na verdade, isso se referindo às empresas que operam os voos. A Embraer é uma empresa que ela fabrica a aeronave, ela projeta e monta a aeronave. Mas não está no mesmo quesito, por exemplo? Não, ela não estaria no mesmo quesito, mas eu acho que num guarda-chuva maior, e aí talvez seja esse, vamos ver se talvez seja essa a chave da sua pergunta, de uma facilitação maior para a aquisição de estrangeiros em setores muito importantes. O setor de aviação civil, ele não trata apenas as pessoas passearem. Existe uma questão de segurança nacional, existe uma questão muito mais delicada, existem questões muito mais delicadas que envolvem o ir e vir das pessoas através de um meio de transporte. Agora, com essa... Você falou que é separado, mas eu imagino que está no mesmo guarda-chuva, é que a partir de agora, Renata, desde que a empresa seja nacional, não importa a origem do capital, foi dado um jeitinho brasileiro para entregar também a questão das empresas de aviação ao capital estrangeiro. Para ser considerada uma empresa nacional, ela necessita ter sede no Brasil. Então, qualquer uma põe uma sede aqui no Brasil, subordinada à lei brasileira, mesmo que o capital seja estrangeiro. Quer dizer, eles vão mandar a partir daqui. Isso, de certa maneira, também está acontecendo no caso da Embraer, porque desde esse segundo ato de julho, e hoje foi reforçado nesse nosso terceiro ato, de que a sede continuaria aqui no Brasil. Mas o controle não, o controle é norte-americano. Exatamente. A sede da joint venture seria no Brasil. Está no acordo que foi divulgado, que veio a público, que será no Brasil. Mas o controle, como você mencionou aí com relação ao caso das empresas que operam os voos, não será. O controle será norte-americano. As decisões serão tomadas nos Estados Unidos. Renata, e essa desnacionalização ela já vem de um bom tempo, né? Já. Eu estava até olhando aqui uma matéria antiga que eu fiz em 2016, que eu estava até comentando no intervalo aqui, né? O título da matéria é: apesar de obter recursos do BNDES, Embraer contrata 90% de empresas estrangeiras. Então, eles já vinham desnacionalizando. Sim. Então, tudo eles já... Imagina, só apenas 10% que eles compravam de material para produzir o avião aqui no Brasil. Então, já era muito pouco. E essa questão do BNDES também é uma questão muito singular, né? De todos os recursos que o BNDES, aquele montante que ele distribui entre as empresas que fazem produto tipo exportação, 80% era dividida entre duas empresas, a Odebrecht e a Embraer. Ou seja, eles pegavam muito dinheiro do BNDES. Quando a gente vai no banco pedir um empréstimo, eles pedem um monte de coisa lá, né? E não é fácil de emprestar. Agora, por que uma empresa tem um privilégio desse? Então, quer dizer, a Embraer, ela é uma simples empresa privada, né? Nossa, a Embraer é uma empresa que depois que se tornou privada, ela cresceu, ela se desenvolveu. Ficou independente do governo. Ficou independente do governo, não é bem verdade, porque ela tinha privilégio no governo, porque ela conseguia uns benefícios lá, que não é qualquer empresa que consegue, e a gente, cidadão comum, que não consegue em nossas agências bancárias. Né? Não, você tocou em dois pontos que são míticos, né?
dois pontos que são míticos. Primeiro, a Embraer é sim uma empresa brasileira, ela tem hoje, na sua limitação de participação do capital estrangeiro, percentuais pré-definidos. Em assembleia da companhia, os interesses estrangeiros não podem superar 40% da participação na tomada de decisão. Então, existem algumas salvaguardas que se entendem importantes para o interesse nacional num setor crítico, que é o setor aeronáutico, em todo o mundo. Né? Eu gostaria, assim, a gente sempre faz essa pergunta, o que será, quais seriam as respostas que teria dado o governo Putin, o governo chinês, caso a Boeing tivesse interesse em comprar alguma das suas companhias? Ou o japonês, né, que fabrica aeronaves também, que são concorrentes. Né? Qual seria a resposta? À primeira vista, ninguém tem dúvida de qual é a resposta. A resposta seria uma bela negativa. Um outro mito que você toca é que a Embraer é uma empresa privada, que graças ao fato dela ser privada, ela é tão pujante e ela é independente do governo. Nenhuma companhia, a Boeing, a Airbus, outras do porte da Embraer, Bombardier, são independentes do governo. Essas áreas são áreas estratégicas. E quando a gente fala que são áreas estratégicas, é preciso ter muito em conta que desde a Segunda Guerra Mundial, ninguém tem dúvida de que o uso de uma aeronave é fundamental. Ninguém tem dúvida. Né? Ela entrou na guerra e ela é responsável por grande parte do que se entende por derrotas e vitórias numa guerra. Então, é um interesse desse nível. O governo Trump, nos Estados Unidos, é melhor, vamos fazer a perspectiva do contrário. Né? A Boeing é completamente ligada ao governo Trump nos Estados Unidos. O seu presidente, o seu CEO, já deu diversas declarações de apoio ao governo Trump e vice-versa. Então, os interesses norte-americanos são atendidos através da Boeing, sim, que faz encomendas diretas à companhia. Olha, precisamos disso, precisamos daquilo. Vocês são privados, mas vocês funcionam, de certa maneira, como estatal, correto? Correto. Ninguém se opõe. Quem manda esse negócio aqui sou eu, né? Então tem isso. É como funciona em todo mundo. É muita ingenuidade e é muita propaganda com má informação. É uma pena. É uma informação muito ruim que é passada para os brasileiros a respeito do que é a Embraer. Até por uma questão lógica, né? Exato. O povo não tem essa ligação. Não tem. Não tem essa ligação. E que é uma coisa muito comum. Você vai comprar uma aeronave, como é que funciona o papel do BNDES? O BNDES ele é um financiador. Se você é uma operadora de aeronaves lá na Turquia e você quer comprar aeronaves da Embraer, porque ela atende o seu mercado, você vem ao Brasil e quem vai pagar a Embraer é o BNDES. E quem vai pagar o BNDES é a empresa da Turquia. De forma que o BNDES assume parte dos riscos numa negociação que é completamente usual e é como se faz no resto do mundo também. Sem o BNDES, percebe como fica difícil vender a aeronave? Porque o operador... Porque o BNDES é o garantidor. Ele acaba funcionando, de uma certa maneira, dessa forma. Agora, no princípio desse mês, dia 6 de dezembro, a Justiça Federal concedeu a liminar numa ação popular que impedia que o Conselho de Administração da Embraer tomasse qualquer decisão que permitisse a separação da área comercial da Embraer para formar essa joint venture. Quebraram essa liminar. Sim. Que força é essa que passa por cima de qualquer obstáculo para a aquisição da Embraer? Nossa, essa é uma pergunta que acho que todos nós teríamos o direito a ter essa resposta. Porque, de um lado, você tem uma empresa muito poderosa, muito querida pelos brasileiros, muito amada por seus trabalhadores, que têm sonhos de trabalhar na Embraer, que são orgulhosos disso, mas que não veio à sociedade prestar contas às perguntas mais básicas. Por que vender? O argumento que vem sendo dado aos trabalhadores e à sociedade é um argumento que nós já combatemos uma série de vezes e eu me coloco no lugar da companhia. Se eu achasse que o negócio é tão bom e que ninguém vai achar ruim porque é tão difícil, de tão bom que é, eu iria a público e colocaria às claras por que é bom, por que eu vou negociar, por que é bom para o empregado, por que é bom para o município, por que é bom para o país. Essa segurança que a Embraer manifesta
somente junto aos seus trabalhadores e no seu esforço bastante brutal e pesado junto às autoridades da justiça, a gente gostaria que ela manifestasse a público. Ela é uma empresa amada, ela não faz jus, não tem feito jus a esse amor. Precisamos ter mais amor próprio aos próprios do Brasil. Agora, pergunta que fica para o próximo bloco, Renata Belzonce, do Diese, aqui do Vale do Paraíba. A Embraer, sem esse poder estratégico na fusão com a Boeing, então ela levanta um temor. A gente fala já sobre isso? Sim. Um breve intervalo, juntamente com a jornalista Shirley Marciano, a nossa entrevistada de hoje, a economista Renata Belzonce, do Diese, falando sobre os finais dessa negociação com a Embraer e a Boeing, que poderá acontecer a qualquer momento. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem. Lembrando ao senhor e à senhora que o Clique Jornal tem reapresentação às 21 horas. Mas na terça e na quinta você tem o Sindicato da Cultura aqui pela Rádio CT. Mas tem um novo detalhe para o senhor e para a senhora, para você que gosta da programação aqui do CT, que toda sexta-feira, às 22 horas, tem o Brasil Consciência, um programa completamente diferente, muito interessante, que fala sobre ciência e tecnologia. É no canal 3 da NET, aqui no Vale do Paraíba, e na TVT, sinal aberto em São Paulo, com a apresentação do jornalista Edmond Garcia. Conosco, Renata Belzonce, do Diese, aqui do Vale do Paraíba. Pergunta que ficou do bloco anterior para esse, Renata, é que a Embraer, sem esse poder estratégico na fusão com a Boeing, ela levanta temor de demissões, já que o Ministério Público do Trabalho está cobrando explicações através de um memorando sobre essas demissões. Cria esse temor? Cria, certamente cria o temor. E o discurso da empresa para a sociedade, para os atores com quem ela tem aceitado se encontrar, e para o público, da forma como ela tem optado pela comunicação, justificada de todos os trabalhadores, porque ela não teria condições de competir no mercado internacional. E esse é o único. Na prática, quando você vai tirando
os argumentos mais acessórios, o argumento central da companhia para fazer essa negociação é esse. Ou nós nos juntamos a uma grande empresa, ou nós desaparecemos. E nós também já apresentamos uma série de argumentos com relação a isso e não tivemos resposta. Essa é uma negociação, tem uma coisa que é muito, que a gente deve levantar algumas, não digo suspeitas, mas indagações, né? Quando você vai negociar uma empresa porque você admite que caso não o faça, a sua situação futura ou a sua situação num futuro muito próximo é delicada, você já está em uma situação delicada ou entrando numa situação delicada. E nós não assistimos isso no caso da Embraer. Nós assistimos que ela acabou de lançar, no seu segmento mais cobiçado pela Boeing, ela acabou de lançar, acabam de ser comercializadas as primeiras unidades da nova família de jatos, do E2, e vem sendo comercializada com um sucesso tremendo. Então, ela não tem uma situação que hoje possa justificar de alguma maneira. É uma situação que deve levantar indagações. Por quê? Por que está acontecendo essa venda? Eu não consigo responder com interesses, como esses interesses podem ser justificáveis, olhando a situação de uma maneira muito fria. Olha, não é possível. Conversando com alguns setores no Sindicato dos Metalúrgicos, lá o que está deixando a confusão toda pairar no meio das discussões é a possibilidade de que os serviços de aviação comercial da Embraer, que eles sejam retirados aqui do país, gerando assim prejuízo. Hoje não é deficitária, é uma empresa que ganha dinheiro. Sim. Ela ganha, você vê nos jornais, né, a venda dos jatos, mas eles pensam na extinção de aproximadamente 26 mil postos de trabalho. E isso, de uma coisa que está dando certo, poderá dar tudo errado daqui para frente. Sim, nós não temos o segundo ato, e vamos entrar no final ainda no terceiro, ele diz apenas o seguinte: não garante a continuidade da produção. A única garantia que foi dada em julho é que a sede da Joint Venture fica no Brasil, mas não há alguma conversa sobre os empregos e sobre se as aeronaves continuam a ser produzidas aqui e, sobretudo, se o projeto e desenvolvimento de aeronaves continua no Brasil. Ou seja, nós formamos engenheiros aeronáuticos de primeira linha, de classe mundial de engenharia todos os anos, e muitos deles dirigem-se diretamente à Embraer. Um desses institutos de excelência é o próprio ITA, aqui na nossa região, e muitos desses engenheiros dirigem-se diretamente à Embraer. Esses engenheiros, que hoje são 4.500 na companhia, ficarão sem empregos, e os que já estão empregados, eles ficarão aqui ou irão para os Estados Unidos? E ainda, aos que nutrem a esperança de ir para os Estados Unidos, eu perguntaria, será que a Boeing absorverá 4.500 engenheiros ou absorverá uma quantidade bem menor desses, enquanto os outros ficarão à deriva? Agora, um detalhe, esse negócio para ser concretizado, para ser aprovado, ele ainda precisa ser aprovado pelo governo brasileiro, sim, que tem o poder do veto, sim, que detém aquela ação especial chamada de Gold Share. O Ministério do Trabalho tem tentado conseguir na justiça a garantia de que essas atividades da Joint Venture seguirão no país. Agora, você acredita que o atual governo vai assinar, vai liberar essa Gold Share? As manifestações públicas do governo Temer foram de continuidade das negociações, porque caso o governo tivesse tido o interesse de acionar a Golden Share no sentido de impedir a continuidade, já o teria feito. Então, o governo Temer dá amostras de que entende que a negociação, porque ele já é parte da negociação, entende que essa negociação é viável e entende que é um acordo positivo para o país. O governo, que é o governo entrante, o novo governo, o governo eleito, também deu sinais que é favorável ao acordo. O próprio Bolsonaro já declarou que, se servir aos interesses nacionais, ele assina. Os generais, parte dos generais que estão no seu governo também já afirmaram. O general Mourão
No general, não. O general Heleno, para não me confundir, são tantos generais, o general Heleno, ele disse que haveria necessidade de verificar o acordo e, atendendo o interesse nacional, o governo topa. Mas também é preciso colocar aqui uma outra indagação. O que são os interesses nacionais? Será que nós vemos esses interesses da mesma forma? Os interesses nacionais que eu tenho acompanhado, defendidos pelos sindicatos, por outras associações da sociedade, pelos pesquisadores, por acadêmicos, é manter no Brasil empregos, é manter a produção de tecnologia, é manter a produção de aeronaves. Ninguém em nenhum momento falou contra acordos com a Boeing. Isso é importante, isso eu não tinha ainda deixado registrado aqui, mas eu posso dizer em nome de todas essas pessoas que se manifestaram já sobre esse assunto, porque a gente teve a oportunidade de fazer várias conversas, ninguém é contra acordo da Embraer com a Boeing, desde que esse acordo seja de fato benéfico. Agora, Renata, nós falamos agora do presidente Temer, né, que parece que é favorável. Agora, esse acordo Embraer e Boeing, ele depende do governo agora, que pode terminar ou se realizar no início de 2019, mas o presidente eleito prazos. Ele se diz favorável. Existem prazos, você foi falando e eu fui me relembrando aqui que existem alguns prazos. A partir do momento que o conselho de administração da empresa é provocado, porque a situação de utilização... Vamos lá, o que é a Golden Share? A Golden Share, quando a empresa foi privatizada, foi criada uma classe de ação especial que não pode ser comercializada e só pode ser exercida para o governo em 3 circunstâncias. No caso da Embraer, na transferência de controle, na mudança de nome ou de interesses militares específicos. Esses casos, dentre esses 3 casos, um está sendo colocado claramente, que é a questão de transferência de controle de uma de suas divisões e a criação de uma outra empresa para aviação que não se implica na transferência de controle, mas que também envolve interesses militares, porque é a comercialização de um cargueiro de uso militar também. Nesses 3 casos, o governo pode exercer o veto. Ele pode dizer não. O atual governo. O atual governo não vai conseguir mais exercer nem o veto, nem a liberação, porque a partir do que o Conselho de Administração é provocado, existe um prazo de 90 ou 120 dias, de qualquer maneira já fica o próximo governo, para que ele se manifeste oficialmente. Então, agora, esse acordo aí tá da seguinte maneira. Faltam 2 semanas para terminar o atual governo. Vai ficar para o Bolsonaro resolver. Aí fica para ele, que ele já se disse favorável a essa situação. Para o trabalhador e para a indústria nacional, para a ciência, para a tecnologia, está assim, ou você toma esse veneno ou eu te mato. A situação já vinha muito complicada, porque mesmo antes disso acontecer, ou de uma possibilidade como essa, de uma aquisição por uma gigante estrangeira, com relação à Embraer vir a público, ser um fato, a gente já vinha participando de um processo de desnacionalização. A Embraer fabricou a sua primeira geração de jatos E1, ou melhor, a anterior a essa, que não é a primeira geração, mas essa geração chamada E1, ela fabricou numa modalidade chamada parcerias de risco. Então, boa parte das partes, né, da aeronave foram compartilhadas com estrangeiros. A Embraer detém o projeto, ela detém a junção de todas essas partes, como fazer a junção de todas essas partes e fazer uma aeronave de confiança e de boa qualidade, econômica, que atende, que é bem vendida, que essa é a chave do nosso sucesso, ela é responsável. E ela já vinha fazendo isso através desse processo de desnacionalização. Agora, o que a gente está vivendo não é o ápice de um projeto de desnacionalização, que é uma aquisição de fato. Agora, o Sindicato dos Trabalhadores publicaram essa semana uma nota... Publicou hoje, quentinha. Exatamente, é uma nota de repúdio, dizendo que esse negócio representa a entrega do patrimônio nacional. Os sindicatos ficaram sem força de ação. Fala disso no próximo bloco? Sim. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal com a economista Renata Belzunces. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal.
Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Enfim, o último bloco de hoje aqui do Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com a presença da jornalista do Diese, a economista do Diese, a Renata Belzuns, falando desse acordo entre a Boeing e a Embraer. O Sindicato dos Metalúrgicos publicou esta semana uma nota de repúdio a esse acordo fechado entre a fabricante de aviões brasileira, a Embraer, e a norte-americana, a Boeing. O documento que é assinado pelos sindicatos dos metalúrgicos aqui de São José dos Campos, de Botucatu e Araraquara, diz que esse negócio representa a entrega do patrimônio nacional. Renata, foi um termo que definitivamente vai seguir adiante a entrega do patrimônio nacional? Além de ser um termo que é muito utilizado, vamos dizer assim, como um chavão no meio sindical, soberania nacional, entrega do patrimônio, é importante a gente entender o conteúdo desses termos, porque senão eles ficam palavras vazias, que desprovidas de conteúdo e que não dizem respeito à população. Como é esse conteúdo? Até essa questão do conteúdo é tão importante, porque para o governo Temer e possivelmente para o governo Bolsonaro também, acho que a gente pode criar essa linha sem rupturas, com uma continuidade nessa questão, eles entendem que atende o interesse nacional essa negociação. Os sindicatos e outros setores da sociedade, acadêmicos, pesquisadores, população, entendem que não. Por quê? Por que tem esse conteúdo diferente? O que a gente entende como a soberania nacional? Primeiro, vou relatar um caso aqui. Teve uma empresa norte-americana que faz eletrônica, se não me engano, faz chip. E houve uma tentativa de compra dessa empresa norte-americana. Qual é o nome? Qualcomm, que o Eduardo aqui nos ajudando. Ok. A Qualcomm. E você lembra, Eduardo, ela sofreu uma tentativa de compra de quem? Da taiwanesa? Da taiwanesa Bradcom. O que o governo Trump fez, Eduardo? O governo deixou vender? Não deixou. O governo Trump falou, não vai vender porque isso é do meu interesse. É do interesse que isso continue aqui.
e seja fabricado nos Estados Unidos. Então, defender os interesses nacionais está também alinhado a alguma defesa de interesses comerciais? Está. Isso mostra que nós temos o chamado pé de chinelice, um governo pé de chinelo. Ai, Paulinho, agora qual que é o conteúdo do pé de chinelo? Ué, porque se... Eu fiquei na dúvida. Uma empresa de chip, o governo americano foi lá, não deixa e tal, imagina. É uma empresa pequena, né? Pequeno porte. Não, com certeza, comparado a uma Embraer, comparado à terceira maior fabricante de aeronaves, eu acho que se eu perguntar, se qualquer nós sairmos aqui às ruas e perguntar, você acha que o governo Trump deixaria vender a Boeing? Né, ou deixaria vender uma empresa norte-americana do tamanho da Embraer? É uma questão estratégica, né? Não deixaria. Por quê? Porque ali eu tenho inteligência, ali eu tenho recursos, ali eu tenho empregos. Isso tudo não faz parte... O que é soberania nacional? É você manter os seus interesses com algum controle do seu destino. Nesse caso... Se você vende para a Boeing, você perde. Nesse caso, síndrome de pé de chinelice é o termo... Agora eu entendi, então. Não é? que pode ser aplicado no governo brasileiro em relação a isso. Ou complexo de vira-lata, tudo que é dos Estados Unidos é melhor. Ou essa coisa que eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo, não, mas privatiza mesmo, como se a Embraer já não fosse privada. Privatiza mesmo e vende para os americanos, porque eles sabem o que fazer melhor. Mas é a mesma coisa, né? Imagina, o Paulinho lá tem a banca dele, o troca-troca. Você venderia, né, a sua banca, que sustenta a sua família, né, que te dá uma renda. Todo dia cai um. Cai o seu dinheirinho lá. Você venderia para virar um funcionário lá, um atendente? Jamais. Aliás, isso que eles estão querendo fazer agora, pois. Aliás, um chinês foi lá para adquirir. Você recebeu uma oferta chinesa? Ele anda com dinheiro, não anda com cheque, né? Entrei no carro do chinês lá, cheio de nota, lá numa caixa de sapato. E eu disse não, quer dizer... O governo brasileiro tem muito que aprender com a gente também. Então. Claro, porque você entende que a banca do troca-troca é estratégica para a sua vida, né? Sobrevivência. A sobrevivência da sua família. Então é a mesma coisa. A não ser que ela estivesse falindo. Aí você vai tentar passar para frente, mas não é o caso, né? Tá ganhando dinheiro para caramba lá, então ele não vai vender nunca. Mas olha, que o chinês amedrontou com uma caixinha de sapato, mas cheinha de notinha, para adquirir a banca, assustou. Sua mão tremeu, né? Tremeu, mão, pé, suou tudo, viu? Deu até sidorese, que a pessoa fica suando, mas está lá firme. Agora, em relação a isso, nós tocamos no assunto das companhias de aviação, que agora coloca uma sede aqui no estado de São Paulo e usa o capital estrangeiro. Junto com isso, a Boca Pequena tem falado de uma empresa chinesa, uma fabricante de aviões da China, que estaria interessada na compra de uma área grande em Guaratinguetá para montar aviões aqui no estado de São Paulo. Pergunta fácil de responder. Exato. Por que aqui? Por que no estado de São Paulo? E por que em Guaratinguetá? Exato. Por quê? Então, essa é a pergunta que eu faço para você. Que seria isso? Acho que nós aqui, quem está assistindo o nosso programa, já teria condições de levantar uma série de hipóteses. O que nós temos aqui que é preciosíssimo e que é uma fonte de cobiça muito forte da Boeing, e não é só da Boeing, é de todas as empresas do mundo que vêm aqui, fazem ofertas e levam a miúdo ou às vezes em maiores grupos. O que nós temos aqui? Uma classe de engenharia mundial de primeira qualidade. Os chineses não conseguiram ainda fazer decolar uma aeronave para concorrer com a Embraer, e mesmo tendo feito parceria com a Embraer, que durou vários anos, não conseguiu. O fato não me estranha, eu não posso afirmar com toda a propriedade, mas não me estranharia de nenhuma maneira essa negociação, esse interesse, vamos dizer assim, né? Esse interesse dos chineses em se instalarem em Guaratinguetá, que tem uma faculdade de engenharia, que é a Unesp, que é próximo de São José dos Campos, que tem outras faculdades de engenharia e o próprio ITA e a própria Embraer. Será que eles já, uma hipótese aqui... E tem aeroporto, aqui é baixo custo. Será que eles já não estariam de olho na mão de obra que vai ser dispensada, que poderá vir a ser dispensada? E essa informação é um furo, em primeira mão, a partir de agora, todo mundo liberado para correr atrás
e saber da intenção dessa empresa chinesa de se instalar, até porque tem uma base aérea também em Guaratinguetá. Mais um detalhe, né? Tem até escola de formação de cadetes da aeronáutica, tem a base aérea. Eu acho que assim, a minha ficha não caiu de pronto quando você falou com relação a isso aí, mas você tem toda a razão, porque tem tudo a ver. Eles querem talvez aproveitar a mão de obra aqui, todo esse parque tecnológico na área aeroespacial, né? Aproveitar esses cérebros que tem aqui, esse know-how, aeroporto, né? Todo esse conhecimento. Acho que você matou a charada aí. Então tá aí essa informação de Coxia, como diz, né? Que é uma empresa chinesa que está procurando área para se instalar em Guaratinguetá. Só reforçando um pontinho desse assunto, foi o que faltou para a China decolar, literalmente, nesse quesito. Eles não têm problema de falta de mão de obra, eles não têm problema de qualificação da mão de obra, eles não têm problema de dinheiro para investir. Mas eles não tinham como qualificar uma mão de obra adequadamente, porque eles não conhecem o assunto, então vão aprender conosco. Muito bem. Mais fácil, né? Renata Belzunces, uma pergunta que fica, qual é o alento para o povo brasileiro? Atualmente o salário mínimo nacional, São Paulo é um pouquinho mais, é de R$ 954, e o ministro do Planejamento do atual governo, Esteves Conago, né? Ele afirmou que o salário mínimo para 2019 vai para R$ 1.006, uma diferença de R$ 12 apenas de aumento. Agora, segundo o Diese, qual seria o salário mínimo ideal para o trabalhador brasileiro em 2019? Nós aqui estamos sentados, né? Espero que quem esteja nos ouvindo e nos assistindo também esteja, porque o salário mínimo necessário para que uma família tivesse uma condição decente de saúde, educação, habitação, deveria ser de R$ 3.960. R$ 3.960 o salário mínimo para 2019. O salário mínimo necessário que o Diese calcula é o salário mínimo que obedece aos preceitos constitucionais, que diz respeito, olha, o salário mínimo deve fazer frente a uma família de 2 adultos, 2 crianças, e que todas as necessidades de habitação, lazer, educação, alimentação sejam atendidas. Esse deveria ser o salário mínimo do Brasil, se a Constituição fosse atendida. Segundo o Diese, para 2019, salário mínimo R$ 3.960. Na Alemanha é 1.500 dólares, né? Dólares não, euros, né? Euros. Aí multiplica então aí por 4,4. Daria 400... Mais de R$ 5.000. Eu estava procurando a calculadora. Na Europa, R$ 5.000. Na Alemanha, 5.000. Por aí. Então, o que é que falta para agregar isso? Importante falar disso porque a gente tem tido uma política de valorização do salário mínimo, que são esses aumentos anuais. Nem sempre foi assim. Na década de 90, o salário mínimo ficou congelado por muitos e muitos anos, por alguns bons anos. Houve uma política de valorização que foi acertada durante o governo Lula, que estabeleceu uma regra de reajuste. E não há garantias da continuidade dessa regra de reajuste a partir de 2020. Então, a gente não tem certeza, não pode afirmar que o salário mínimo continuará a ser reajustado, ainda que seja esse reajuste minguante, pequenininho, que você mencionou agora, que realmente não faz frente às necessidades dos brasileiros. E está abaixo da inflação, não está, Renata? A regra de reajuste do salário mínimo, ela é uma regra que ela é definida da seguinte maneira: ela deve somar o crescimento da economia medido pelo PIB dos 2 anos anteriores, mais a inflação medida pelo INPC do ano imediatamente anterior. Então, diante desses 2 critérios, você vai ter reajustes maiores ou reajustes menores. Você pode ter, inclusive, o que de fato aconteceu, a gente teve recuo do PIB nos últimos anos, e isso se refletiu no pouco crescimento do salário mínimo. Essa é a regra. 2 anos de PIB e no ano imediatamente anterior,
de inflação pelo INPC. Eu fiz a conta aqui, 6.600 na Alemanha, tá? Na Alemanha? Em Portugal não dá nada. Não, lá lá é né? 550 euros. 500, olha, mas quanto é? 4 reais, 1 euro? Agora eu tô Vamos tentar aqui. Salário mínimo. 550 vezes 4,4. Vamos igual tentar. 2,420. Seria bem mais que o dobro do que aqui, né? Principalmente se ele for pago de fato, né? Não, e principalmente no lugar onde você tem um custo de vida mais baixo, você tem educação de qualidade, saúde de qualidade, sem ter que desembolsar, né? É gratuito lá, é público? É público. Então, 2.420. Euros. Não, reais. 2.420. Só o Brasil que está desse jeito, então. É o menor salário mínimo da Europa, Portugal. Então, tem muito que crescer, mas com 2.000 todo mês, 2.400 reais, é alguma coisa. É nós que temos a síndrome de pé de chinelice mesmo. Bom, Renata, para encerrar o acordo anunciado nesta semana entre a Boeing e a Embraer, prevê que a brasileira teria participação de 20% na nova empresa de aviação civil. Pelos termos acertados nessa segunda-feira, a Boeing compra a divisão de aviação civil da Embraer por 5,3 bilhões de dólares, e essa divisão vai para uma joint venture, uma nova empresa, onde a brasileira teria apenas assento, mas não teria voz na decisão da nova empresa. É isso, não é? Sim, com relação aos valores, salvo engano, esses 5,2 bilhões de dólares que você menciona... 5,3 é o valor de mercado da aviação comercial, mas a Boeing vai desembolsar cerca de 4 bilhões, que é 80% desse valor. O que saiu, o que nós estamos falando hoje da Embraer, porque temos uma notícia nova. Qual foi essa notícia nova? É um novo comunicado conjunto das empresas, que, na verdade, reafirmou os termos do comunicado de julho, com os percentuais de 80-20, sede no Brasil, algumas outras questões, mas que as principais, sobre a continuidade dos projetos, sobre os empregos, isso não foi respondido. E o capítulo de hoje encerra com a seguinte pergunta, passando para o colo do governo a decisão. Elas reafirmaram os termos de julho, que poderiam ter sido modificados ao longo de julho até agora, mas termina reafirmando e dizendo agora cabe só ao governo exercer, ou deixar que necessariamente vai ter que exercer, porque é um dos casos em que prevê o exercício da mesma, né, a transferência de controle, e definiu. Bom, como os bons aviões da Embraer, muito mais dúvidas vão ficar no ar daqui para frente. Renata Belzunce, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista e pelas explicações. Eu que agradeço e acho que a gente segue aí acompanhando o caso com muita apreensão, principalmente nós da região. Muito bem. Shirley, vamos? Vamos lá, Paulinho. Tá aí, ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês. Bom final de semana e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.